Canal 20 veio até a Cordial Exames, que oferece mais de 10 exames cardiológicos. E a gente vai conversar agora com o Dr. Peterson, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre alguns exames específicos. Dr. Peterson, quais que o senhor destaca dessa lista da Cordial? Bom, como tu já comentou, a clínica realiza muitos exames diferentes, tá? Alguns desses exames são de conhecimento específico entre os médicos que praticam a área, mas alguns desses exames também são muito comuns e bastante conhecidos pelo público. Acho que seria interessante se a gente pudesse começar falando sobre o teste ergométrico. Doutor, de que forma esse exame é feito? O exame da esteira é bastante simples, tá? Ele é feito com hora marcada, o paciente não precisa vir em jejum, mas é recomendado que ele venha com alguma roupa boa para caminhar, uma calça leve, uma bermuda, um tênis. Antes de realizar o exame da esteira, nós sempre realizamos um eletrocardiograma de repouso. Isso é recomendado oficialmente. O paciente faz o eletro deitado na cama para detectar se existe algum problema mais grave no seu coração. E depois o paciente, então, fica de pé numa esteira. É uma esteira muito semelhante às esteiras de academia ou às esteiras que as pessoas têm em casa. Uma esteira uma esteira elétrica. E então, depois de conversar um pouco com o paciente, medir a pressão, ver como ele está se sentindo, nós colocamos a esteira para andar numa velocidade muito baixa durante 3 minutos. São 3 minutos, digamos assim, de aquecimento, onde o paciente se habitua a caminhar na esteira. Isso é importante porque muitas pessoas que vêm fazer esse exame nunca caminharam na esteira antes, né? Durante a caminhada, a pessoa pode se apoiar com as mãos, não precisa ter muito equilíbrio, tá? É uma caminhada bem leve. Após 3 minutos, colocamos a esteira um pouquinho mais rápido e um pouquinho inclinada. Existe um certo aclive na caminhada. A pessoa continua caminhando. Durante a caminhada, eu vou monitorando os batimentos do coração, a pressão arterial, vejo se a pessoa está sentindo alguma coisa. Se a pessoa não sente nada, depois de 3 minutos, um pouco mais rápido, um pouco mais inclinado. Se continua tudo bem, mais 3 minutos, um pouco mais rápido, um pouco mais inclinado, até a pessoa cansar, né? Ou até que o coração atinja a velocidade máxima necessária para completar o exame. É importante que os pacientes não precisam atingir um número certo de minutos de caminhada. Muitos pacientes querem saber quanto tempo dura o exame, quantos minutos eu preciso caminhar, doutor. Não existe um limite. Cada pessoa vai caminhar aquilo que aguenta. É claro que as pessoas que aguentam caminhar mais na esteira estão melhor de saúde e provavelmente têm menos doença. Mas se uma pessoa não está preparada fisicamente e vem caminhar na esteira, não tem problema. O exame funciona igual e caminhando 4, 5 minutos já é possível enxergar se o coração está bem ou não. Depois de terminada essa caminhada na esteira, nós deixamos a pessoa durante 1 minuto caminhando numa velocidade bem baixa de novo para descansar. Paramos a esteira e mais uns 2 minutos ainda descansando, medindo a pressão, esperando o coração voltar ao normal. Uma vez feito isso, são retirados esse equipamento, digamos assim, desgrudado, são eletrodos, né? É desgrudado do peito da pessoa, ela está liberada, pode ir embora, mas se quiser aguardar, em 15 minutos o exame está pronto e já entrega o resultado. Laudo rápido, então. Laudo rápido, em 15 minutos. Doutor, quando o teste ergométrico é recomendado? Bom, esse é um teste que tem uma utilidade muito ampla na cardiologia. Ele pode ser utilizado em várias situações diferentes. Por exemplo, uma pessoa de meia idade, geralmente um homem de meia idade, que quer saber se tem alguma coisa errada no seu coração ou se ele tem um coração normal ainda. Nesses casos, o teste ergométrico é muito bom, porque nós forçamos o coração até o seu limite e se houver alguma normalidade no coração, é quase inevitável que vai aparecer alterado o teste ergométrico. Às vezes o teste ergométrico não vai conseguir dizer exatamente qual a doença que a pessoa tem, mas ele consegue separar as pessoas que estão bem das pessoas que têm um problema, e para que depois se possa ir adiante nessas pessoas e descobrir qual é o problema. Mas ele também é utilizado para pessoas que já sabem que têm doença no coração e querem saber se a doença está piorando ou não. Por exemplo, as pessoas que sofrem de entupimento nas artérias do coração, que é a doença mais comum do coração, essas pessoas elas têm a doença manifestada durante o esforço físico. Então, fazendo um esforço físico na esteira, nós podemos medir o tamanho da doença, se ela está se comportando de uma maneira leve, moderada ou grave, e com o passar dos anos ir repetindo o exame e ver se a doença está progredindo ou não. E é um exame perigoso de se fazer?
Não, esse exame não é perigoso de se fazer, mas muitos pacientes têm essa dúvida, tá? O teste da esteira nada mais é do que uma caminhada na esteira. A pessoa simplesmente vai caminhar durante 6, 12, 15 minutos, de acordo com o seu fôlego. E o perigo dessa caminhada é o mesmo perigo que a pessoa corre todos os dias quando está caminhando na rua, em casa ou em qualquer lugar. Porém, pode acontecer de uma pessoa muito doente chegar aqui na Cordial Exames quase morrendo e vir a falecer durante o exame da esteira. Isso nunca aconteceu, tá? Então, o perigo, na verdade, não é o exame em si, são os pacientes. Pode vir um paciente muito doente fazer esse exame que não deveria fazer o exame. É por isso que, antes de realizar o exame da esteira, nós fazemos um eletrocardiograma de repouso com o paciente deitado e conversamos para saber o que está acontecendo, né? Já houve casos, quase 10 casos, em que, depois de conversar com o paciente e ver o eletro, eu não fiz o exame da esteira. Eu levei o paciente para o hospital, porque ele estava infartando, tá? Esses eram pacientes perigosos, que provavelmente iam complicar durante o exame da esteira. Mas até hoje, dos mais de 16 mil exames feitos, nunca houve uma complicação.